Fala, meus amigos, fala, minhas amigas. Estamos mais uma vez aqui em uma aula que vai ser gravada, o episódio 2, a aula 2 sobre avaliação neurológica. E vamos que vamos. Espero que vocês gostem dessa aula, beleza? Deixa aqui o teu comentário, alguma dúvida que eu possa te responder. E se inscreve no canal, deixa o teu like se gostou do vídeo. Simbora pro vídeo, vamos que vamos. Sobre avaliação neurológica, parte 2. Vamos dar sequência aqui ao conteúdo. Vamos analisar primeiramente o conteúdo da consciência. O que é o conteúdo da consciência? O conteúdo da consciência, ele está ligado diretamente ao nosso aprendizado e memória. O aprendizado, o que seria o aprendizado? É a aquisição da informação. E a memória é a persistência do aprendizado. Então, para memorizar algo, nós devemos fazer uma repetição daquele conteúdo, daquela aquisição daquela informação. Nós só vamos ser capazes de aprender algo se a gente repetir aquele conteúdo diversas vezes e fazer uma revisão. Existe, dentro do aprendizado, existe a curva do esquecimento. O que é a curva do esquecimento? Se você está assistindo essa aula pela primeira vez, as informações novas que estão sendo adquiridas através do aprendizado, se você não fizer uma revisão, ou seja, se você não persistir nesse aprendizado, se você não repetir esse conteúdo, a sua mente ela tende a esquecer 90% do conteúdo que você está aprendendo. Isso é a curva do esquecimento. Para que não caia nessa curva do esquecimento, o que você precisa fazer? Persistir nesse aprendizado, persistir, revisar, fazer resumos, revisar esse conteúdo, assistir essa videoaula mais de uma vez, revisar esse conteúdo posteriormente para que ele não caia na curva do esquecimento. Ou seja, você vai memorizar as informações aqui mais importantes, né? Você vai aprender e depois você vai memorizar. É como essa imagem ela mostra aqui, né? Para que um evento seja guardado na memória, várias informações são associadas como sons, imagens e sentimentos. Então, isso é o que vai gerar a memória. É um aprendizado. Primeiro você vai aprender aquela informação, depois você vai memorizar. Isso está ligado ao conteúdo dessa consciência, né? A memória, ela traz a nossa personalidade, quem somos. Ao decorrer da nossa vida, nós passamos por várias situações boas e ruins, e isso vai mudando a nossa personalidade, o nosso jeito, através da nossa memória, das nossas memórias. Então, nós temos memórias olfativas, de cheiro, memórias de toque, sinestésicas, memórias auditivas, memórias visuais. Nós temos memórias visuais e também as memórias auditivas, aquelas memórias onde a gente escuta uma música, um determinado som e nós remetemos àquelas situações. Também tem essa etapa aqui, né? A codificação, que é o aprendizado. O seu cérebro ele vai codificar a informação, tirar aquela informação em formato de código e vai processar ela, tentar entender aquela informação que está sendo estudada. Depois ele vai armazenar, vai fazer o armazenamento, que é a memorização. Depois a evocação, que é o processo de lembrar aquela informação. E depois a aquisição e a consolidação. O nosso cérebro ele é como uma grande biblioteca. No decorrer dos anos, o nosso cérebro ele foi comparado a um HD, ele foi comparado a uma caverna, foi comparado a um disquete para as pessoas que são mais antigas. E as pessoas elas já fizeram várias comparações do tamanho de informações que cabe no cérebro humano. Mas o nosso cérebro ele é como uma biblioteca infinita, uma biblioteca enorme.
ele cabe várias e várias informações. As informações que forem mais importantes, que você julgar mais importante, que você der mais atenção, que você colocar mais energia e esforço ali para aprender, você vai memorizar elas. Então, o nosso cérebro ele não tem uma quantidade, né? A nossa memória, ela não é algo palpável, não é algo físico. Eu não sei se vocês já assistiram o filme da Disney, que é uma animação. Eu não sei se é Disney, eu acho que não é Disney, é de outra produtora, mas tem um filme chamado Divertidamente, onde nesse filme ele mostra a memória como se fossem umas bolinhas, como se fosse algo físico. A memória ela não é algo físico, ela não é algo que você consegue colocar ali aquela quantidade e o seu cérebro vai enchendo. Não, a memória ela é um estado. A memória ela é um estado. Então, para que você tenha uma boa memorização, você tem que ter uma boa noite de sono, ter se alimentado bem. A maneira como você estuda influencia muito. Você estudar da maneira correta, sem distração, você dá atenção àquele conteúdo. Por isso que é importante vocês, quando forem estudar aqui as aulas do canal, quando forem tiverem no curso de vocês ou em qualquer outro momento, vocês entrarem no modo aula, né? Você desligar aí as distrações, o WhatsApp, e você dá total foco ali para o conteúdo que você está aprendendo, para a sua aula, porque isso vai fazer toda a diferença. E a memória ela é um estado. Ela é um estado. Se você não dormiu bem, se você não se alimentou bem, se você está com sono, está cansado, está estudando da maneira errada, está com a mente ali em outro, tá na sala de aula, mas a sua mente está em outro lugar, sua mente está pensando em outras coisas, então você não vai aprender aquele conteúdo e, consequentemente, você não vai memorizar. Não existe memória ruim. Apenas é a maneira como você estuda e a forma como você está adquirindo e armazenando essa informação e consolidando ela depois que está errada. Você precisa saber estudar. Também levar o dia do seu estudo a sério, né? Quando você tem bons hábitos também de sono, de alimentação, isso vai influenciar muito, né? Hidratação, a água é muito importante. Então, existem várias técnicas de memorização, não vou adentrar aqui nas técnicas. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso, como estudar. Depois é um assunto até para uma outra aula. Falar um pouco sobre a memorização é interessante, mas existe todo um modus operandi para que você possa estudar da maneira correta e ter uma boa memorização, que é um estado, né? Não é algo físico. Então, você vai adquirir essa informação, você vai no momento de aquisição, adquirir toda essa informação, que é nova para você. Você vai colocar aqui nessa grande biblioteca, que é o seu cérebro, você vai armazenar essa informação, você vai consolidar ela e posteriormente você vai evocar ela. Você vai recordar, retirar ali da cachola, né, o que foi importante e recordar. Você está evocando ela. Então são essas fases. A memória ela é dividida em memória de longa duração, a memória de longa duração e a memória de curta duração. A memória de longa duração é aquela memória que você vai lembrar após um longo período de tempo. Você vai lembrar daquela informação. E a memória de curta duração é a memória do que você fez recente. Qual foi o seu café da manhã hoje? O que foi que você almoçou? Se você fechou a porta da sua casa quando você saiu dela, ou a porta do carro, se você trancou o seu carro, tudo isso é a memória de curta duração. A memória de longa duração já é algo que você vivenciou, uma informação que você adquiriu a um determinado tempo. Então, essa memória de longa duração ela é dividida em memória declarativa e memória não declarativa. Memória declarativa ela é dividida em eventos e fatos. Eventos, que são memórias episódicas, experiências específicas pessoais de um
lugar e tempo particular. Memórias, por exemplo, da sua infância, experiências que você passou, boas e ruins, tá tudo aqui ligado nessa parte da memória episódica. A memória semântica, que é o conhecimento do mundo externo, o conhecimento de objetos, conhecimento de linguagem, tudo que remete ao conhecimento de linguagem, conhecimento de objetos, conhecimento do mundo, né, cultural. Então, são fatos. Memória semântica, fatos que já existiram. Então, você vai adquirindo ali aquelas informações e vai armazenando. Isso tudo faz parte da memória declarativa. A memória não declarativa, ela está ligada às habilidades motoras e cognitivas, o caminhar, o andar, o pegar, memórias motoras e cognitivas que você tem armazenada, a habilidade de soprar, por exemplo, né? A habilidade de deglutir, desde coisas simples que você nem imagina até coisas mais complexas. O prime, que é o perceptivo, a percepção que você tem das coisas, a percepção de perigo das coisas que você tem ao seu redor, de que aquilo é perigoso, de que aquilo traz risco à sua vida. Então, tudo isso é o prime, é a percepção das coisas. A resposta condicionada entre dois estímulos, então vão ser necessários dois estímulos diferentes para gerar essa resposta condicionada. É algo que você vai precisar ter um estímulo, por exemplo, auditivo e sinestésico, que é aquele estímulo que você vai sentir algo. Vai ter estímulos táteis também. O estímulo auditivo, para que você tenha uma resposta condicionada. O estímulo visual e olfativo, para que você gere ali de memória. E a habitual sensitização. Então, é aquela memória que você vai se habituar, você vai memorizar ambientes, você vai memorizar o endereço, né? Os endereços dos locais, o caminho, qual caminho que você vai todos os dias para o seu trabalho, qual caminho que você vai para a sua casa. É aquilo que você faz, que você tem hábitos. Quais são os hábitos que você tem, está relacionado aos hábitos. Ainda falando sobre o conteúdo da consciência, o aprendizado e a memória, né? Então, como é que a gente vai obter os dados para avaliar o aprendizado e a memória? Através de entrevistas, perguntas que mobilizem a evocação da queixa do paciente, o motivo que o trouxe ao serviço de saúde. O exame físico através da inspeção, ou seja, a observação de comportamento frente às perguntas, repetir 3 palavras não relacionadas e evocá-las posteriormente, que é o mini mental, que é o mini exame do estado mental. Então, você vai repetir 3 palavras aleatórias para o seu paciente e vai pedir que no final do teste ou mais à frente, você vai dar um tempo, vai fazer ali outras perguntas e depois você vai perguntar quais foram aquelas palavras que você falou anteriormente. Quais são as alterações, as terminologias relacionadas às alterações? A amnésia, que é a perda da memória. A amnésia, o paciente ele não se lembra de informações tanto de longa duração como pode ser também de curta duração. Então, déficit da memória de longo prazo também seria outra alteração e déficit da memória de curto prazo. A amnésia pode ser as duas memórias e aqui você está especificando que o déficit foi na memória de longo prazo e que foi na memória de curto prazo. Ainda relacionado à linguagem, nós temos o que é a linguagem, né? Esse conceito aqui do que é a linguagem, que é a capacidade de nos comunicarmos por meio de signos sonoros, emitidos por meio do nosso aparelho fonador, captados por meio do aparelho auditivo, ou ainda signos escritos, desenhados ou objetos. Envolve a nossa capacidade de nomeação, articulação das palavras, transformação das ideias em sons, ou letras ou símbolos, interpretação desses sons, ou letras, ou símbolos, em ideias, que é a produção e a compreensão. Então, a linguagem ela está relacionada a lermos, né, aquilo, compreendermos aquilo, emitir aquele som de acordo com o idioma que está sendo falado, interpretar aquele som. Então, para que você emita um som,
adequado, você também precisa compreender. Você precisa compreender o som das letras das palavras para que você emita o som correto. Então, está ligado também à compreensão dessa área da linguagem. A linguagem e pensamento é a capacidade de produção e compreensão. O significado da palavra, então, como as palavras são combinadas para formar uma sentença, que vai ser na área de Wernicke, a área de Wernicke, que está localizada aqui no encéfalo, nessa área, ela vai ser responsável por como as palavras são combinadas para formar uma sentença, tanto a compreensão do que está sendo dito, como também a escrita, a parte da escrita também. Então, toda a área de Wernicke que vai ser responsável. A área de Broca, ela vai ser responsável pela emissão do som, como são pronunciadas e qual o seu padrão de som. Então, vai ser nessa área aqui, que é a área de Broca. Então, como é que a gente vai avaliar o paciente, né? Na avaliação, na entrevista, exame físico, na inspeção, nós vamos observar a articulação das palavras, a capacidade de produção e compreensão. Podemos utilizar um mini-exame do estado mental através da nomeação, da repetição, comando, frase e desenho. A nomeação de objetos, você pode mostrar ali fotografias ou desenhos de objetos. A repetição de frases, comandos que são dados também durante o teste, que a gente vai ver daqui a pouco. As alterações: disfasia, que é a dificuldade de compreensão ou expressão da linguagem. Disfasia, a dificuldade de compreensão e expressão, tanto de compreender o que está sendo dito, como também na parte da emissão, né, que está ligada a essas duas áreas aqui, a área de Broca e a área de Wernicke. A disartria, que é a dificuldade de articular ou formar uma palavra. Então, a dificuldade de compreensão e expressão, e a disartria é na parte de dificuldade de articular ou formar aquela palavra. Normalmente as pessoas que têm gagueira, né, elas têm disartria, né, que é aquela dificuldade de você falar a palavra, de você articular, mais ligada à dicção, né? A disartria está mais ligada à dicção. Já a disfasia, ela está envolvida também a compreensão. Aqui falando do mini-exame do estado mental, o que é o mini-exame do estado mental? São perguntas que você vai fazer ao seu paciente e no final do teste você tem um score de 30 pontos, tá? Você tem esse score aqui de 30 pontos. Cada pergunta dessa vai valer um ponto. Tá? Cada pergunta dessa, se o seu paciente acertar, vai corresponder a um ponto. Ele vai ganhar um ponto. Então, por exemplo, a orientação temporal, né? Dê um ponto para cada resposta. Que dia é hoje? Em que mês estamos? Em que ano estamos? Em que dia da semana estamos? Qual a hora aproximada? Considerar a variação de mais ou menos uma hora. Orientação espacial, perguntar ao indivíduo, também vai valer um ponto, né, para cada resposta. Em que local nós estamos? Se é no consultório, dormitório, sala, apontando para o chão, né? Você vai apontar para o chão. Em que local nós estamos? Que local é este aqui? Apontando no sentido mais amplo, ou seja, do hospital, casa de repouso, a própria casa, próprio domicílio. Em que bairro nós estamos? Ou qual o nome da rua mais próxima? Em que cidade nós estamos e em que estado nós estamos. Avaliação da memória imediata. Então, como é que você pode fazer? Eu vou dizer 3 palavras e você vai repeti-las. Então, você pode dizer 3 palavras aqui, aleatórias, e pedir para o paciente repetir aquelas palavras. O cálculo, que é a subtração de 7 seriadamente. Então, quanto é 100 menos 7? Aí você vai esperar que o seu paciente responda que é 93, né? Que ele acerte. Quanto é... Aí ele acertou esse cálculo aqui. Quanto é 93 menos 7? 86. Quanto é 86 menos 7? 79. Quanto é 79 menos 7? 72. A evocação das palavras, você vai perguntar quais as palavras que o sujeito... Você vai pedir que ele evoque posteriormente essas palavras. Eu vou te falar aqui 3 palavras e vou continuar o teste. E mais para frente eu vou perguntar sobre essas palavras. Diferente desse da memória imediata. Esse aqui da memória imediata, você vai pedir que o paciente repita
assim que você terminar de falar as palavras. Esse aqui não, você vai pedir que ele guarde essas palavras e posteriormente você vai perguntar quais foram as palavras. Então, carro, vaso e tijolo. Carro, vaso e tijolo. Vamos continuar o teste. Você vai mostrar alguns objetos em fotografia, desenho, e vai pedir que ele nomeie esses objetos. Um relógio, uma caneta e uma banana, por exemplo. A repetição. Preste atenção. Aqui você vai já trabalhar a parte da linguagem, né? Seu paciente tem disartria, se ele tem alguma disfunção. Repita essa palavra, essa frase que eu vou falar aqui. Repita ela. Nem aqui, nem ali, nem lá. Nem aqui, nem ali, nem lá. Repita, por favor. Nem aqui, nem ali, nem lá. E aí você vai pedir que o paciente repita essa frase. Ou pode ser outra frase também que venha trabalhar essa parte da dicção, para ver se ele tem alguma disfunção, alguma disartria. A leitura mostra a frase escrita feche os olhos. Então, você vai pegar um papel onde tem essa frase, feche os olhos, e vai pedir que o sujeito, o paciente, faça o que está sendo mandado ali naquela frase. Então, a compreensão, ver se ele consegue ler e compreender o que está sendo mostrado ali para ele. A frase, peça ao indivíduo para escrever uma frase, pode ser qualquer frase que ele queira, tá? Para avaliar a parte da escrita. E a cópia do desenho, mostre o modelo e peça que ele faça o melhor possível. Então pode ser dois losangos, pode ser essa imagem aqui de dois losangos entrelaçados. Ou você pode também pedir que ele desenhe um relógio com os números, os ponteiros, marcando um determinado horário. Então eu quero que você desenhe um relógio marcando 1 hora. Então aqui você vai avaliar também a parte cognitiva para ver se ele faz um ponteiro menor que o outro, se ele consegue escrever os números, fazer o círculo ali e fazer o relógio. Temos algumas questões norteadoras. O estado mental está intacto? Os achados do lado direito e do lado esquerdo eles são simétricos? Há algo que pode diferenciar do lado esquerdo para o lado direito? A lesão ela é no sistema central ou no sistema periférico? Então, essas questões norteadoras elas vão nortear a gente durante o exame físico, a nossa avaliação neurológica. No crânio existe 12 pares de nervos cranianos que vamos avaliar. O primeiro par de nervo é o nervo olfativo. O nervo olfativo nós vamos avaliar o sensitivo, a função cognitiva e a função olfativa. Essas 3 funções. Quais são as provas que a gente pode utilizar para avaliar o nervo olfativo? Nós podemos vendar, né, os olhos do paciente para que ele não saiba o que vai ser colocado ali à frente, para que ele sinta aquele cheiro. Nós podemos trazer coisas do cotidiano, cheiros que a maioria das pessoas conhece, como por exemplo café. Se pegar café em pó, todo mundo sabe o cheiro de café. Ou se você pegar outra substância, outro alimento que seja comum, que tenha um cheiro comum, e você ofertar e pedir que o paciente diga o que é aquilo ali. Então você vai estar avaliando ali a olfação do paciente. Nós temos as alterações, que é a anosmia, que muitas pessoas durante a pandemia tiveram. Anosmia, as pessoas tiveram muito durante a doença lá da pandemia, né? Que vocês sabem qual é a doença. Então as pessoas tiveram muito esse sintoma, o que elas não conseguiam sentir cheiro algum, de nada. Elas não conseguiam sentir cheiro. É a ausência. Tudo que vinha com o A antes de termo técnico significa ausência, tá? Tudo que vier com A significa ausência. Anosmia, ausência de cheiros, de sentir odores e cheiros. Anosmia. Ou hipoanosmia, que é hipo, é baixo. Quer dizer que a sua olfação está menos aguçada. Hipoanosmia. O nervo óptico, que é o segundo par de nervo, o nervo óptico, ele é um nervo sensitivo e também ele vai estar ligado à acuidade visual. Então, os exames que a gente pode avaliar esse nervo é a acuidade visual através da tabela de Snellen e o campo visual.
A tabela de Snellen é aquela tabela que você, quando foi no oftalmologista ou quando você foi renovar ali a sua CNH, a sua carteira de habilitação, você visualizou desenhos, imagens, números que estavam ali à sua frente. Números pequenos, imagens que são menores, números maiores. Então, aquela tabelinha ali que pode ser colocado no aparelho ou pode ser colocado a uma distância também do paciente. Uns 4, 5 metros do paciente, pedir que ele apontar, né, para aqueles números e letras e pedir que o paciente explique o que é que ele está vendo ali. Que número, que cor, que letra, entendeu? É chamado de tabela de Snellen. E o campo visual você pode fazer no beira-leito do paciente. Você vai tapar um olho e vai colocar tantos dedos, 3 dedos, pedir que quantos dedos tem aqui do outro lado, né? Do lado que está sendo tapado. E pedir que o paciente olhe para o horizonte, para ele não virar o olho, a pupila, para a sua mão, senão não vai valer, né? Não é um campo visual. Tem que pedir que o paciente fique olhando reto, fique olhando aqui para mim, fique olhando aqui para esse lado aqui. Então você vai colocar ali, tapar o olho esquerdo e colocar do olho esquerdo. Quantos dedos você está observando aqui? 4, 3, e aí você vai avaliar o campo visual do paciente. Pode ser também na parte de cima, na parte de baixo, inferior, superior, direito ou esquerdo. O nervo oculomotor, que é o terceiro par, o nervo troclear, que é o quarto par, e o nervo abducente. Esses pares de nervos, eles são responsáveis pela avaliação pupilar, o tamanho, a reação, a luz e a acomodação, a movimentação intrínseca e extrínseca nos pontos cardinais. Então, o olho é para ele fazer todos esses movimentos aqui. Tá vendo essa bolinha aqui? O olho é para ele ir para esse lado, para o lado tanto esquerdo como direito, na diagonal superior, diagonal inferior, para baixo e para cima também. Então, essa é a movimentação que você vai pedir que o paciente faça nos dois olhos. Você vai avaliar o óculo motor, o troclear e o abducente. E também a avaliação pupilar, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Falando de avaliação pupilar, nós vamos visualizar aqui a avaliação pupilar através de... Você vai colocar a luz, você pode fazer tanto a avaliação direta, que é aquela luz que você vai colocar diretamente na pupila, que é a parte preta do olho do paciente. Você vai colocar a luz direta no olho. Como você pode também fazer uma avaliação, tampar aqui esse olho, colocar a luz e avaliar o olho que está do outro lado, o olho oposto. Quando você coloca no olho oposto, você vai esperar que o outro olho, que não está sendo iluminado, ele contraia, a pupila faça uma pequena contração. Quando você coloca a luz diretamente na pupila do paciente, o normal é que ele tenha uma contração dessa pupila, né? Através da musculatura lisa aqui do olho. O olho que não está sendo iluminado também ele vai ter uma reatividade. Tá? A gente chama isso de exame consensual, né? Quando a gente ilumina um olho e observa o outro que não está sendo iluminado, se ele vai fazer o mesmo movimento do olho que está sendo iluminado. Quando a gente está avaliando o olho que está sendo iluminado, a gente chama de avaliação direta. Quando a gente avalia o olho do outro lado, que não está sendo iluminado, a gente chama de avaliação consensual, tá? Consensual. Então, as pupilas elas podem estar assimétricas, né? Tamanhos diferentes, né? Elas podem estar anisocóricas, com ausência de isocoria. O que seria a ausência de isocoria? Quando você coloca uma lanterna ocular no olho esquerdo e você coloca no olho direito, você vai esperar que as pupilas elas contraiam do mesmo tamanho. Se no olho direito ela teve uma contração maior e no olho esquerdo ela teve uma contração bem baixa, as pupilas elas vão ficar de tamanhos desiguais. Uma vai ficar maior que a outra, como está aqui na imagem. Isso significa que as pupilas estão anisocóricas. Elas estão com ausência de isocoria, ou elas estão assimétricas. Isso indica uma alteração.
uma alteração em algum par desses nervos aqui. Pode ser tanto no óculo motor, como no troclear, como no abducente, tá? Alguma lesão aqui em algum desses nervos quando ela está anisocórica. Ela pode estar também sem fotorreação ou não fotorreagentes. Você pode colocar tanto sem fotorreação ou não fotorreagentes. As duas formas estão corretas de você colocar. E você descreveu ali a sua alteração. O que significa isso? Você colocou a luz, ela não teve contratilidade nenhuma. Ela não contraiu. Ou seja, ela não reagiu à luz que você colocou ali. Isso é o que significa não fotorreagente ou sem fotorreação. A movimentação extrínseca dos olhos. Então, nós temos o estrabismo convergente, que é uma movimentação ausente para a área externa, ocular. Nós temos o estrabismo divergente, que é uma movimentação ausente para a área interna, ocular. E nós temos o estrabismo vertical, que pode ser tanto para cima, para a parte superior, como também para a parte inferior. As alterações é estrabismo e o nistagmo. O nistagmo são movimentos involuntários que podem acontecer devido ao uso de substâncias psicoativas, uso embriaguez, né? Os pacientes que têm esses sintomas, geralmente eles estão relacionados ao uso de substâncias psicoativas ou embriaguez. Alguma outra condição clínica pode vir a desencadear também, mas são movimentos involuntários na parte ocular, que pode ser tanto para a área externa, interna, superior ou inferior. São movimentos involuntários de toda a parte ocular, tá? É um movimento involuntário dos olhos que pode mover-se rapidamente de um lado para o outro. Essa é a definição de nistagmo. Avaliação: quinto par de nervo, que é o trigêmeo, o sensitivo. Vamos avaliar o sensitivo, sensibilidade superficial da pele e mucosas, e motor, que é o do músculo masseter e temporal. Tanto dessa musculatura aqui que você vai utilizar para mastigar, que é o trigêmeo, como também a musculatura temporal, que está aqui nas têmporas. Então, essa musculatura, quem comanda ela é o par de nervo trigêmeo, que é o quinto par. Então, as provas. Prova de sensibilidade tátil na testa, na bochecha e no queixo. E a prova da mordedura ou cerrar os dentes. Pedir que o paciente morda o mais forte que ele consegue morder e serra e faça o movimento de cerrar os dentes para avaliar se o estímulo está sendo emitido através desse par de nervo, que é o trigêmeo. O nervo facial, que é o par de nervo 7, o motor, que é o mímica da face, e o sensitivo, que é a sensibilidade gustativa, e 2 terços anteriores da língua. Aqui, na verdade, é o sexto, né? Troclear 4, sétimo abducente. Aqui é o sexto, tá? Eu acabei errando aqui. Aqui é o sexto, porque o sétimo é o troclear, tá? Aqui é o sexto, não é o sétimo, tá? Nervo facial. Então, o motor, que é o mímica da face, o sensitivo, é a sensibilidade gustativa em 2 terços anteriores da língua. Os exames é a prova de simetria facial, mímica facial, sorrir, franzir a testa, fechar os olhos firmemente, levantar as sobrancelhas, mostrar os dentes e inflar as bochechas. Todos esses movimentos aqui vão estar relacionados ao sexto par, que é o facial. O sensorial, que é a capacidade gustativa de sentir o gosto das coisas. E o oitavo par, que é o vestíbulo coclear, que vai ser o sensitivo para acuidade auditiva e equilíbrio. Acuidade auditiva quanto ao equilíbrio, pois dentro do nosso ouvido, tem um líquidozinho que ele é responsável pelo equilíbrio e ele está ligado também a esse nervo que é o vestíbulo coclear, que fica na cóclea, né? Dentro lá do osso da cóclea fica um líquidozinho que vai ser responsável pelo equilíbrio junto com o cerebelo. Esse nervo ele está também relacionado, ele está ligado lá ao sistema nervoso central, que seria o cerebelo, para fazer a parte do equilíbrio.
Então, o sensitivo, que é a acuidade auditiva, e o equilíbrio. Os exames que vai fazer a conversação normal, o teste de voz sussurrada, você falar de um modo sussurrando, para ver se o paciente consegue escutar o que está sendo dito, e o teste de equilíbrio. Para o teste de equilíbrio, tem vários testes que a gente faz, que a gente vai ver mais à frente. O par de nervo craniano glossofaríngeo, que é o nono par, e o vago, ele é responsável pela deglutição, motricidade do palato mole e da úvula, inervação motora e sensitiva da faringe, sensibilidade gustativa. Então, todas essas funções, elas são alimentadas, são inervadas pelo glossofaríngeo, que é o nono, e o nervo vago, que é o décimo, tá? Décimo par. O nono e o décimo. Então, quais são as provas? A prova motora, que é o movimento da faringe, simetria da úvula, ao abrir a boca e dizer ah, você vai pedir que o paciente diga ah, abre a boca e diz ah, né? E a prova do vômito, que você vai dar um toque da parede posterior da faringe ou da úvula com uma espátula. Um abaixador de língua, você vai tocar lá na úvula. E o normal é que o paciente ele tem o reflexo do vômito, aquele reflexo que você vai vomitar, mas não vomita. Esse é um reflexo indicando que o nervo vago do paciente, o glossofaríngeo, ele está funcionando, tá? O acessório, que é o 11º, que é a inervação das cordas vocais e do músculo trapézio, e o esternocleidomastoide, que é esse músculo aqui do pescoço, é o músculo que está localizado no pescoço. Então, ele vai inervar tanto as cordas vocais como os músculos do trapézio e esternocleidomastoide. Os exames é a prova de dificuldade de elevação do ombro. Você vai pedir que o paciente eleve os ombros, faça um movimento de elevação dos ombros e a rotação da cabeça contra uma resistência. Então, você pode segurar a cabeça do paciente e pedir que ele vire a cabeça para ver se ele tem a capacidade contra essa resistência. Você vai colocar ali um pouquinho de força e pedir que ele vire ali a cabeça para o lado, rotacione a cabeça para o lado esquerdo ou direito. O par de nervo hipoglosso, que é o 12º par, que é responsável por estímulos motores, movimentação da língua dentro e fora da boca. A prova, o exame é provas para colocar a língua para fora da boca e observar a sua linha média. Pedir para o paciente movimentar a língua para fora e para dentro da boca. Colocar a língua para fora e para dentro. Fazer um movimento de língua para fora e para dentro da boca. Beleza, pessoal? Chegamos aqui ao fim da aula. Essa foi a aula, tá? E eu vou voltar para falar aí com vocês, beleza? Tamo junto. Então, mais uma vez, chegando aqui ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de entrar no link do Telegram, que está aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima.